Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael aqui hoje tratando um dos tópicos do livro que Deus me revelou e eu quero hoje falar um assunto muito importante. Sou cristão, posso beber vinho? Tenho plena certeza que você, em algum momento da sua vida, já se questionou isso ou, devido aos muitos questionamentos abertos em rede social, já veio ao seu coração essa pergunta e essa dúvida. E nós temos tantos pensamentos e achismos de homens, e na verdade nos falta às vezes um respaldo bíblico, porque eu posso pensar uma coisa e você pode pensar outra. Mas o que é que a Bíblia diz na verdade? O que é que ela diz como base? Então, quando fui escrever esse conteúdo, eu fui falar com alguns dos professores que eu tive, até mesmo com professores que estavam dentro de sinagogas judaicas, hebraicas, e meu fundamento foi buscar a parte histórica, porque eu não posso definir um assunto pela atualidade, sendo que só a palavra hebraica para vinho, ela tem mais de 5.000 anos de idade. A palavra Yaim, no hebraico, ela tem mais de 5.000 anos de idade. Já a palavra oinos, que é o grego, tem apenas 2.000 anos. Então, se eu tenho uma base histórica que me dá 5.000 anos de história, eu não posso me basear naquilo que 2.000 me dá. Então, quando eu fui buscar fundamentos, eu fui entender muitos aspectos, que o vinho, em nossa cultura brasileira, ele é o vinho dotado de álcool, o vinho com o álcool da cana-de-açúcar, porque a uva por si só não consegue ter o teor de álcool suficiente para se tornar um vinho. Então é acrescentado na uva, no suco da uva, o teor da cana, o álcool da cana. Quando eu fui estudar, pessoal, eu fui perceber como era o fundamento, de onde surgiu a questão vinho. E o vinho, a uva sempre foi tratada dentro de um lagar. Ambiente de 1,40 por 2,20 era a média de um lagar. E os homens se hidratavam, eles se limpavam, eles se higienizavam e eles entravam nus para dentro da sinagoga e eles ali então com os pés limpos, eles pisavam as uvas dentro da sinagoga. E aí dentro da sinagoga havia dois compartimentos, do lado direito e do lado esquerdo. Logo na porta da sinagoga havia um cano, chamado um cano mais grosso. E quando o homem pisava a uva naquele ambiente que estava ali, então o suco, aquele caldo da uva mais grosso que saía, ele passava sobre aquele cano. E havia do lado esquerdo também um cano chamado o cano fino, onde somente a segunda pisada, a segunda leva de pisada da uva é que saía aquele suco um pouco mais fino, e aquele grosso, mesmo que pisava todo o lagar, ele não conseguia passar. E daí se originou dois tipos de definição que eles deram à questão do suco da uva. O primeiro suco, pessoal, que é o chamado suco grosso, era um suco que ele era trabalhado justamente para as questões de enfermidades estomacais. Por isso que Paulo, falando a Timóteo, pelas más alimentações que Timóteo tinha, ele adquiriu graves enfermidades no seu estômago. Então, Paulo falou que Timóteo, pelas graves enfermidades que você tem no seu estômago, aconselho que você tome uma taça de vinho. Só que em nossa língua portuguesa, vinho para nós é vinho com álcool, mas para eles não é simplesmente assim. Para eles tem diferença, tem diferença. E quando Paulo falou isso para Timóteo, Paulo entendia e compreendia muito bem esse assunto, que o vinho grosso, ele era usado como um remédio, e não é porque a palavra diz vinho que é vinho com álcool, era um suco de uma uva que ele ajudava nas digestões e etc, para compor a flora, era algo que eles trabalhavam na antiguidade, porque eles não tinham a medicina que nós temos hoje, então eles usavam as coisas mais que naturais e viviam muito mais que nós. Então quando Paulo falou a Timóteo, Paulo não está mandando Timóteo tomar vinho, é porque o vinho grosso era vendido em locais que se vendiam remédios para que a enfermidade de Timóteo fosse curada. Então, quando você não tem a informação histórica sobre o assunto, então você vai vagar nos muitos pensamentos e achismos da nossa atualidade. E para isso, pessoal, eu fui estudar, buscar fundamentos para isso. E eu deixei algumas perguntas no meu livro para introduzir esse assunto, que diz assim: se o vinho correto é o fermentado, então o que o vinho representa na vida de Cristo? Porque se nós tomamos ceia com vinho, segundo o que alguns dizem, que eu não sirvo isso na minha igreja, de jeito nenhum, nunca vou fazer isso.
Mas alguns creem que pode servir ceia com vinho. Então, se o álcool é correto no vinho, então o que o álcool representa em Cristo? Segunda pergunta, se o vinho é fermentado, então o que o vinho representa na vida cristã? Porque se uma pessoa pode beber vinho com álcool, então a cerveja não pode proibir, então a pinga não pode proibir, porque foi daí que eles criaram a pinga, que eles ferviam o vinho com álcool da cana, e aquele vapor que subia caía para uma chaminé e ficava pingando no chão. E aí uma pessoa que pela ética não pode dizer nome, ele foi lá, colocou um caneco e foi estudar os elementos que havia no caneco. Ele percebeu que no caneco tinha mais álcool evaporado, pingando em água, do que na própria cana, do próprio líquido que eles acrescentavam. Daí então se originaram o tal da pinga. Sinto muito, isso é parte histórica, tem que estudar. Então esse é o fundamento. Então, se o álcool é permitido na mesa da ceia, se o álcool é permitido no vinho, que a gente pode beber álcool, então nenhuma bebida alcoólica pode ser privada. E eu coloquei a terceira pergunta aqui. Se o vinho correto é o fermentado, a ceia das bodas do Cordeiro dentro da Nova Jerusalém será vinho fermentado com álcool? Então algumas perguntas que eu não coloquei resposta, deixei no meu livro para que o próprio aluno tenha suas conclusões. Agora, vamos lá, tirando os pensamentos de homens, vamos para as bases bíblicas e ver o que é que a Bíblia fala sobre isso? Então, quero primeiramente ler o texto de Salomão, o texto que Salomão colocou em Provérbios capítulo 23, versículo 31 e 32. Vamos ver o que ele disse. Não olheis para o vinho quando este se mostra levedado. Quando resplandece no copo e ele ecoa, isto é, ele desce suavemente, no seu fim morderá como a cobra, ou como o belisco, que é o animal peçonhento. Então, o próprio Salomão disse, não olheis, não se atente para o vinho, isto é, não se atente para o suco da uva, quando este estiver levedo, isto é, quando ele estiver fermentado. Então, existem bases bíblicas dizendo para o cristão, tá? Linguagem cristã aqui, não estou falando pessoa do mundo não, cristã, que não se deve olhar para o vinho quando este estiver levedado. Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 5, eu coloquei tudo no meu livro aqui, ó, capítulo 5, 8 e 9, falou assim para os obreiros da casa do Senhor: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Então, a palavra sóbrio e vigilante, eu coloquei aqui, vem de nepo, tá? Nepo no hebraico significa abster-se rigorosamente de vinho ou bebida forte. Então, quando Pedro fala sobre isso, ele não está falando um assunto vagante, não. Ele está falando muito claro sobre isso, que o obreiro da casa do Senhor, ele deve ver um nepo, isto é, ele deve abster-se. A pessoa sóbria é uma pessoa que não está embriagada, é uma pessoa que ela vai fazer uma abstinência, ela vai negar rigorosamente a bebida alcoólica. E não para só por aí. Paulo falou em Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho. A palavra vinho aqui em Efésios capítulo 5,18 é o vinho dotado do álcool. E Paulo falou, não vos... Aí, irmão, as pessoas querem buscar tantas coisas para poder pecar, que a pessoa pega esse texto e fala assim, professor, mas se aqui diz não vos embriagueis, então eu posso beber se me embriagar. Então existe meio pecado? Existe meia santidade? Existe meia justiça, meia injustiça? Existe meia verdade? Existe meia mentira? Então, se a verdade é verdade, e se a mentira é mentira, se a justiça é justiça, e se a injustiça é injustiça, beber é beber, não beber é não beber. Se Pedro falou que o homem tem que abster-se de bebida, então qual é a palavra que Paulo usou aqui? Não beba muito? Não, ele não falou sobre isso. Ele falou, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E por que Paulo falou sobre isso? Porque tinha pessoas tomando vinho como se fosse o suco. Então você consegue me entender? Olha então, outra base bíblica é que o próprio Salomão, depois você lê aí com calma, em Eclesiastes capítulo 2, ele fez uma prova, porque ele queria saber se o homem, quando bebe, a sabedoria de Deus ainda permanece nele. E Salomão mandou que trouxesse a ele vinho mesmo levedado. E ele tomou muito vinho levedado. E a conclusão de Salomão em Eclesiastes 2 foi: o homem, quando bebe vinho, perde a sua sabedoria.
e loucura se comete em Israel, porque sempre foi uma base tanto do Antigo como do Novo Testamento em que a bebida forte não pode ser realidade. Outra base sobre isso que eu quero falar com vocês, quero usar base bíblica hoje, é Provérbios 20, versículo 1, que diz assim: o vinho, ele é escarnecedor, e a bebida alcoólica introduz brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Outra referência é Abacuque 2, 15, 16. Ai daquele que incita o seu próximo a beber, ainda mistura a bebida à sua malícia e à sua violência. Isaías capítulo 5, 22. Ai dos que são valentes para beber vinho e mestre em misturar as bebidas fortes, que é o que você vê hoje, as diversas bebidas fortes, os mestres das bebidas em bares e etc. Olha o texto bíblico, Isaías 28, 7. Mas estes também cambaleiam por causa do vinho e desencaminham a bebida forte. Olha as bases bíblicas. Então veja, quer mais texto? Te dou então. E Jeremias 51, 7. Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, mas ela embriagou toda a terra, e o seu vinho beberam então as nações. Olha o texto. 1 Samuel capítulo 25, 36 vai dizer que Abigail, ela se embriagou. Provérbios 23, 20. Não caminhe com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturpam de comida. 23, 30 de Provérbios. Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e as misturas alcoólicas. Provérbios 31, 4. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam vinho, tampouco aqueles que têm responsabilidade de governar. Olha aí, para a liderança. Então, pessoal, assim vai outros textos de Corinto, que te coloquei aqui, e para isso nós temos bases bíblicas. Então as pessoas estão pegando João capítulo 2 e achando que lá em João capítulo 2, só porque na sua Bíblia portuguesa, tradução portuguesa, vai dizer que Jesus transformou água em vinho, que você pode colocar na festa, que até Jesus... Ora, meus irmãos, há um texto muito forte que diz que quando o sumo sacerdote fosse entrar para o lugar santo, ele não poderia beber bebida forte. E se Jesus houvesse bebido bebida forte na ceia do Senhor, ele não poderia oferecer o sangue no tabernáculo celestial para a remissão dos nossos pecados. Então, deixo aqui a conclusão bíblica, que vinho fermentado ao cristão nunca foi e nunca será permitido. Professor, então o texto de Corinto, quando Paulo diz, que uns se embriaga e outros comem com pressa, é porque nos dias de Paulo, eles já estavam contaminando a mesa do Senhor como se fosse a mesa dos demônios. E se você ler 1 Coríntios capítulo 10, a mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 11, a mesa do Senhor. E o vinho está fermentado na mesa dos demônios. Mas o suco da uva, que representa o sangue puro, incontaminado do Senhor Jesus, está na mesa do Senhor. Pessoal, quero finalizar essa aula hoje. Esse tópico muito simples, mas muito profundo ao mesmo tempo. Se o vinho da ceia correto é o vinho fermentado e o vinho com álcool, e o suco de uva representa o sangue de Cristo, deixo então essa pergunta à sua meditação. O que o álcool está fazendo no sangue puro de Jesus? Com isso, finalizamos mais um trecho, mais um tópico de um conteúdo muito precioso. E caso você tenha interesse de adquirir esse livro tão precioso, que é o livro A Ceia do Senhor, entre em contato conosco, faça então o seu pedido e adquira esse conteúdo. São 324 páginas sobre todos os assuntos da Ceia do Senhor, que eu mesmo escrevi pela revelação do Espírito Santo. Pessoal, e se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, grande abraço. Deus abençoe.